Estamos no ar. Boa noite a todos e a todas que estão conosco essa noite. Só um pouquinho que eu vou escrever aqui o nosso título. Nem aparece, hein? Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado quem está no ar já conosco. Nós já temos pessoas conosco. Nós estamos aqui na página da Associação Filhas do Boto Nunca Mais, com a honra e o privilégio de receber duas pessoas que são protagonistas no nosso estado, cada um dentro do seu campo de estudo, cada um dentro do seu campo de vivência, mas são pessoas que representam a nossa deliciosa e linda religiões, que também tem resgate de matriz africana, mas é genuinamente brasileira, que é a nossa Umbanda. E aí nós estamos recebendo hoje a Ana Carla Costa, que é a Ana, que é mais conhecida e carinhosamente conhecida por mim como Ia Ana. A nossa Ia, ela está presidente da FECALBé atualmente. Ela vai explicar um pouquinho para vocês o que é a FECALBé. Ela também tem um movimento de mulheres de terreiro, que é muito importante essa questão do resgate dessas mulheres que estão inseridas nesse papel. E já vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. E nós também estamos recebendo um historiador formando em arquitetura e urbanismo, que está escrevendo sobre terreiros em Porto Velho, que é muito importante, porque escrever, quando a religião Umbanda começa a ter cientistas, começa a ter estudantes, como o Joaquim, está escrevendo sobre nossa história, nós temos seguranças que nós estamos deixando algo escrito, nós estamos deixando memória para aqueles que virão depois de nós. Então, nós recebemos também essa noite o Joaquim Humberto. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Ana. Boa noite. Então, eu gostaria que a Ana falasse para a gente um pouquinho sobre a FECALBé, sobre a Umbanda em si, também o movimento Mulheres de Terreiro. Bom, boa noite a todos. Deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou Mãe Ana de Iemanjá, mais conhecida como Mãe Ana do Boiadeiro, que é um guia-chefe que eu carrego, que é ele que vem à frente da minha casa. Sou iniciada na Umbanda, já vou completar 20 anos, uma eterna aprendiz dentro da Umbanda. Sou atual presidente da Federação de Cultos Afro, Umbanda e Ameríndia do Estado de Rondônia, a FECALBé. A FECALBé, ela foi iniciada para justamente amparar as comunidades de terreiro dentro do estado de Rondônia, porque até então a última federação que houve foi na época, os antigos têm o conhecimento do finado Melhoral, e já tem muitos anos isso. Então, de lá para cá, as comunidades de terreiro aqui dentro do estado, elas não tinham uma representatividade dentro do estado em geral, para poder estar à frente, para estar brigando, para estar realmente lutando pelo direito da comunidade afro, de religiões de matrizes africanas. E foi dado início à criação da federação através do Ogan Silvestre, foi a primeira gestão, onde ele deu início a esse trabalho junto à comunidade. Conseguimos, em parcerias, fortalecer a federação dentro do estado. A minha gestão já está sendo a terceira gestão desde que ela foi criada. Eu assumi após a gestão da mãe Nilda, da Oxum, e de lá para cá a gente vem trabalhando muito, principalmente para garantir o respeito e os direitos que a comunidade de terreiro tem, porque, na verdade, a gente, como religião de matrizes africanas, até hoje, independente, pode passar séculos, o que for, mas a gente é perseguido, sim, a gente é discriminado, sim, porque a visão que tem da nossa religião além de ser a grande maioria de origem negras,
os negros dentro da comunidade. Então, a nossa comunidade ela é vista como uma religião de preto e pobre, né? E como se nós não tivéssemos direito. Então, a federação está ativa para isso, para a gente estar regularizando as nossas casas, para a gente estar num braço só, numa força só, a gente está lutando, principalmente batendo de frente com gestores. Porque quando a gente vai em busca de direitos para a comunidade, as portas são fechadas, né? Se a gente for como pessoa física, eu própria, através da minha casa, se eu for lá numa secretaria, isso aí a Anne já me conhece, já me viu brigar muito dentro de conselho e até mesmo dentro da SES, porque isso não é segredo para ninguém, né? Que a gente a comunidade terreiro não tem apoio de gestores, por mais que a gente falam promessas. Hoje, eu vejo de que forma, né, a minha visão, a gente já evoluiu bastante, porque hoje a nossa comunidade, nós de religiões de matriz africana, a gente já pode se apresentar nas ruas com as nossas vestes, com nossos fios de conta no pescoço, sem ser apedrejado, sem ser expulso, né, de locais. As pessoas já não nos olham com outros olhos, mas isso é o resultado de uma luta muito grande que a gente vem travando anualmente, os nossos movimentos, com as nossas caminhadas, né, indo para a rua mesmo, mobilizando o nosso povo, para que a gente dê a cara para bater, para que a gente se mostre que nós existimos, principalmente para gestores, porque nós temos uma resistência muito grande hoje dentro da comunidade com questão de política. Até mesmo para o nosso povo se politizar hoje, existe uma dificuldade muito grande pelo fato que a gente já foi tão enganado, porque, na verdade, os terreiros só existem em época de política, né? Quando chega ano eleitoral, aí as nossas casas vista, aí todo mundo quer ver, todo mundo quer conhecer, porque a religião é linda, porque vocês são lindos, mas depois que são eleitos, a gente é esquecido. Se nós batemos na porta para pedir algo para a comunidade, a gente não é atendido, a gente é visto como macumbeiros. Então, a federação ela é ativa para isso, para lutar pelos direitos, porque nós não estamos aqui pedindo para ser tolerado por ninguém, né? Porque tolerância é algo imposto, é algo obrigado, né? Nós temos direito a respeito, assim como todo e qualquer segmento, independente de ser católico, evangélico, espírita, né? É uma coisa que a gente sempre procura diferenciar. Nós não somos espíritas, nós somos de religiões de matrizes africanas. Porque espírita é aquele que pertence ao kardecismo, e existe uma mistura muito grande quando se identifica, né? Até dentro do nosso próprio povo mesmo, a gente está trabalhando isso através da federação, para que mude, né, essa situação e mude essa visão. Porque nós não somos espíritas, eu não sou kardecista, eu sou de religião de matrizes africanas e me orgulho muito disso. O meu amor, meu orixá, o meu Odum, o meu caboclo, o meu Exu, minha pombagira, eles são meus deuses, né? A minha Umbanda, eu já vivo dentro da Umbanda, a Umbanda é a primeira, é a religião brasileira, entendeu? Brasileira, independente de onde ela estiver no mundo, ela nasceu no Brasil. Com certeza, e aqui dentro de Porto Velho, as primeiras casas que surgiram foi casas de Umbanda, existe casas até hoje que são referência, né? São referência onde tudo começou, essa terra de caboclo, essa terra de encantaria, essa terra de encantada, de índio, é do povo das águas, é dos marinheiros, das caboclas das águas, mãe d'água, Buiúna, então é um povo de encantaria, nossa terra, o estado de Rondônia em si, do Amazonas para cá, é isso que predomina. Então, assim, o povo de Umbanda, a Umbanda, ela é muito linda, eu sou até suspeita para falar, né, porque eu tenho que fazer,
só estou à frente da federação, então eu tenho que brigar por um todo, mas o meu amor, a minha Umbanda é tudo, né? Meu pai, com quem fui iniciada, foi um dos baluartes aqui, né? Foi onde tudo começou, ele estava junto, ele estava presente, e, assim, falar dele, para mim, é emocionante, porque não tem, aqui dentro de Porto Velho, não tem como falar de Umbanda sem falar de Zé do Birajara, sem falar de Pai França, Mãe Hóstia, que são pessoas que já se foram, né? Então, assim, foram baluartes dentro da Umbanda, aqui em nossa cidade, reconhecidos e até hoje, e referência para todos nós, até para os que estão iniciando. Porque quem inicia dentro da missão, principalmente dentro da Umbanda, sempre ouve falar dos seus pais, das suas mães, né? Quem foi Zé do Birajara? Porque assim, a Umbanda, antigamente, os pais, né, que a gente se intitula como zeladores, né? Zelador, zeladora de Umbanda. A gente não ficava conhecido dentro da religião como pai, fulano, manhana de Iemanjá, não. A gente era conhecido pelo nosso guia-chefe, né? Tanto que até hoje existem pessoas antigas que ainda estão vivas, graças a Deus, para contar a história. Tem Mãe Edith. Mãe Edith é conhecida como Mãe Edith do Caboclo Risca, porque antigamente era assim. A Umbanda é o batismo. Então, a gente recebia esse batismo através dos nossos caboclos, dos nossos guias, que trabalhavam, nossos índios, né? Então, assim, hoje em dia já mudou muita coisa, mas ainda tem casas tradicionais que mantêm essa tradição ainda, né? Mantém a Umbanda firme dentro da missão. E até mesmo, eu não vou desmerecer o candomblé, porque todos do candomblé, mas a grande maioria aqui dentro de Porto Velho passaram pela Umbanda. E eles têm um amor e um respeito muito grande, né? A única coisa que muda é o nome, a forma de chamarem, né? Que são os dialetos que acabam recebendo dentro do segmento, né? Na verdade, de nações. Mas, assim, para mim, eu não tenho... Eu olho assim, independente de nação, mas nós somos um povo só. Nós somos um só. E a gente luta por respeito. Por respeito, até porque nós, o Joaquim mesmo é conhecedor disso, nós não fazemos mal a ninguém, né? Então, assim, a única coisa que a gente procura sempre mostrar para a sociedade é a questão do quanto é linda a nossa religião, como qualquer outra, e nós sabemos respeitar, porque ninguém vê um adepto da religião de matriz africana invadir uma igreja para agredir ninguém, né? Não vê atacar ninguém. A gente não precisa disso, né? A gente tem um respeito pela fé, independente de qual segmento seja. Então, é o que a gente sempre procura. Então, essas manifestações junto à sociedade é sempre importante para que a comunidade, para que a sociedade, no geral, veja que a gente não faz mal a ninguém, a gente quer respeito, a gente quer ser enxergado. Principalmente aqui dentro do estado de Rondônia, que, para mim, como presidente da federação, é muito triste, Anne, ter o conhecimento que o índice de intolerância aqui está aumentando. Casas estão sendo atacadas, estão sendo apedrejadas, né? E é muito complicado isso, é muito difícil. Nós recebemos semana passada, através da CUFA, estamos tentando encaminhar. Uma das nossas voluntárias, ela está em época de ter um nome específico no candomblé quando inicia para o santo e raspa a cabeça. Sim, ela está no preceito. Sim, e ela mora num condomínio aqui, um desses condomínios populares, que eu não vou citar agora o nome,
mas que ela recebeu uma ordem de uma facção, ordem de despejo, porque nesse local não pode ter ninguém de matriz africana. E aí foi tentado falar com os líderes da facção lá no Rio de Janeiro, mas disse que isso é uma ordem a nível nacional. Ou seja, tem muita gente que hoje ainda olha para nós e diz que quando nós falamos que queremos direito, ou estamos lutando por direito e que somos todos iguais, é porque as pessoas não reconhecem seus privilégios. Porque essas pessoas não têm recursos em seus casos, porque praticam um amor, porque praticam alguma religião. E nós temos, eu conheci a matriz africana como psicóloga voluntária na Facalber, quando eu estive com a senhora, quando conheci através do Cristo Porto, foi meu primeiro contato. E dei palestras já em vários e vários terreiros aqui em Porto Velho, sempre fui muito bem acolhida, muito bem recebida, e ali já a sementinha foi plantada, né? Então, conheci, já sentia toda essa energia. Hoje, estou engatinho, eu não engatinho ainda, estou quase começando a conseguir sentar, porque estou nascendo dentro da religião, dentro da Umbanda, mas a questão de uma coisa que meu pai falou foi que Umbanda é caridade. Umbanda é caridade, Umbanda é amor, Umbanda é solidariedade. E nesse um ano que eu tenho de Umbanda, é exatamente o que eu vejo dentro do terreiro. É exatamente o que eu sou exortada todos os dias a pensar e buscar cumprir. A caridade, o amor e a solidariedade. E uma religião que tem essas bandeiras, tem esses baluartes, como pode ser perseguida assim, se não for realmente a própria maldade do ser humano? É complicado, mas infelizmente isso é realidade, né? Apesar que quando você vai em busca de estatística, desculpa, quando você vai em busca de estatística, eles alegam, mas não tem registro. Realmente não vai ter. Não vai ter porque, justamente por esse tipo de situações, quem sofre a agressão, quem sofre, fica com medo. Porque quando você procura as autoridades, já é difícil para eles te aceitarem por você ter sido agredida pela sua religião. Quanto mais registrar uma ocorrência por intolerância. E sem contar que eles têm problema em reconhecer exatamente as agressões que nós vivemos, ou seja, não colocam, por exemplo, injúria racial, eles colocam desentendimento, briga, mas não colocam injúria racial. Colocam lesão corporal ou depredação a patrimônio, mas não colocam intolerância religiosa. Mas essa questão... Não usa a terminologia certa. Se quem está indo lá e não exigir a terminologia certa, nós acabamos não tendo estatísticas. E aí, sem estatísticas, nós não conseguimos fazer políticas públicas. Mas eu vou te falar uma coisa, Anny, graças a Deus, orixás, hoje essas coisas estão mudando mais, porque devido às situações, os casos que vêm ocorrendo aqui em Porto Velho mesmo, através da federação, as pessoas estão procurando, estão indo em busca, porque hoje existe uma federação a qual já é conhecida, então eles já sabem, eles têm conhecimento, os gestores, eles têm conhecimento, por mais que eles tentem querer fechar os olhos para isso. Então, hoje, a gente já está conseguindo ter uma evolução nessa situação, tanto que as denúncias que a gente tem recebido, as vítimas registram o BO, sim, o boletim de ocorrência, sim, como intolerância, certo? E a federação entra com documento, a gente faz a apresentação junto à Corregedoria e o Ministério Público. Maravilha. E aí, a gente, com o tempo, tem que acontecer dados dentro do fechamento anual, a gente poder ter dados. Sabe, muitos anos que a gente ainda vem, porque até a própria comunidade, às vezes, tem medo. Eles temem, porque não é fácil. Você está na sua casa, você está no seu templo sagrado e você está, às vezes, muitas das vezes, você está ali cuidando de um filho que está recolhido e, de repente, a polícia bate na sua porta porque recebeu uma denúncia, né, disso, daquilo, que está adorando Satanás, que está fazendo ritual satânico, que foi a última denúncia que eu recebi agora, né, que, inclusive, a gente está com a documentação já pronta para apresentar junto ao Ministério, a qual
essa mãezinha, a polícia foi bater na porta dela porque o vizinho chamou a polícia. E toda vez que ela abre trabalho, o vizinho chama a polícia porque diz que ela fica fazendo ritual satânico. Aí, Né? quando tem os Corona Festival, que a gente chama a polícia não chega, né? Não vai, entendeu? Não vai. Então, assim, é complicado, mas É complexo. ainda bem que está mudando muito, né? A gente já está tendo já uma evolução e graças a Deus a gente vai conseguir devagarzinho. Né? Nada é da noite. De fato. Um processo, né? Fortalecendo parcerias, né? Eu vejo assim, é uma coisa que eu sempre falo nas reuniões, quando a gente ocorre, agora que deu uma parada do GMT, né, devido a essa pandemia, mas é uma coisa que eu sempre fizei muito, a gente procurou conquistar parcerias e a gente conseguiu. Né? O coletivo é uma parceria que a gente fortaleceu cada dia mais e cada ano vai fortalecendo ainda mais. Né? Não é desmerecendo ninguém, mas uma mulher cuida da outra. Uma mulher cuida da outra, ninguém solta a mão de ninguém. Então, e foi assim que tudo começou, né? Através do GMT. Se hoje eu estou, uma coisa que eu sempre deixo claro, se eu estou à frente da federação hoje, não é porque eu sou uma mãe de santo, né? Uma zeladora, não. Eu estou porque eu trabalhei para conquistar esse espaço através das gestões passadas, com trabalho junto ao grupo de mulheres de terreiro, fazendo oficinas, lutando pelo direito. Porque, assim como a federação faz esse trabalho de proteger a comunidade, está dando todo o amparado, mas também dentro da federação nós temos as coordenadorias, e a coordenadoria principal é o GMT, que é uma coordenadoria que ela cuida das nossas mulheres, das nossas mães, né? Porque não é porque nós somos de religiões de matrizes africanas que a gente vai fechar os olhos e fingir que não existe, dizer, não existe violência dentro da nossa religião. Existe, sim. Existem muitas mulheres dentro de terreiro que sofrem violência doméstica, né? Que sofrem abuso nos seus trabalhos. Então, assim, foi uma forma que a federação encontrou de poder dar um espaço para essas mulheres, né, estarem sendo vistas, sendo enxergadas, e até mesmo elas terem o direito de elas adentrarem qualquer, como muitas das vezes ocorreu, mulheres da nossa religião, levar seu filho em unidade de saúde e ser barrada por causa das suas vestes, porque muitas vezes estava no barracão, ajudando em obrigação, e de repente seu filho passou mal, tem que correr para o hospital, e ela ser barrada, de não ser permitido que aquela mulher, quer dizer, só por causa das suas vestes, ela deixou de ser uma mãe, ela deixou de ser mulher, ela não é uma cidadã como qualquer outra. Né? E graças a Deus ao GMT, a gente, através dessas oficinas que foi realizado, muitas das vezes, acho que a grande maioria, né, Anne, das oficinas, o coletivo sempre esteve junto. Né? O coletivo sempre participou, sempre esteve ali fortalecendo. Então, é o que eu espero. Né? Aí tem o Joaquim agora para somar com a gente, né? Que é uma militância árdua, mas que a gente vai precisar muito ainda de ajuda, e quanto mais parcerias para a gente é melhor. Não, né? Eu não estou aqui para dizer que a minha religião é melhor de todas, não. Mas eu acho que eu vejo que nós merecemos respeito também, porque nós somos seres humanos, né? Independente, o Deus, ele é um só. Né? Para mim, porque eu chamo de Oxalá, mas é o mesmo Jesus Cristo para todos. Então, não muda, só muda o nome. O que é o nome? A fé é uma só. Né? Então, é uma coisa que a gente vem buscando isso. Né? E com fé e força, a gente vai em união, a gente consegue vencer. Onde? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Me ouvir? E aí, dentro dessa questão, a importância de ver o ser humano, e é importante, e a Ana está falando isso hoje conosco, porque ver o ser humano em sua plenitude,
A Umbanda, ela traz isso, o resguardo do ser humano em sua plenitude, a inserção do que é a mãe, a inserção de que uma mãe, ela merece direito. A rede de apoio, e nós sabemos, nós, quanto associação, entendemos que a rede de apoio é uma das principais coisas que tira as pessoas da vulnerabilidade, é ter uma rede de apoio. Sim. E quando esses terreiros, quando essas comunidades, quando esses locais se tornam uma rede de apoio, a probabilidade de desenvolvimento humano e de qualidade de vida fica muito maior para os indivíduos. E agora nós vamos falar um pouquinho com o Joaquim Humberto. O Joaquim, ele fala assim, no TCC dele, que, puxando um pouquinho pelo que Iá falou, sobre nossos deuses, por que as pessoas questionam nosso Deus. E ele fala, em relação à constituinte de práticas interativas religiosas, há de perceber que o território brasileiro tem sua base filosófica relacionada à fé perante a um ser supremo, onipresente, onisciente e onipotente. E com essa fala, Joaquim explica a importância que nós temos dessa manifestação do que para muitos é novo, que para nós não é novo. Que nós que somos da religião, entendemos o tempo que tem, mesmo antes da Umbanda existir, já existia o Candomblé, já existia, antes disso, já existia nossos orixás, lá na África, lá na Nigéria, nas tribos que lá acontecia. E aí, no Brasil, essa cultura de um ser supremo, só com um nome mesmo, faz com que muitas pessoas criem barreiras mediante a religião. E o Joaquim, ele defende esse TCC, ele escreve um pouco para nós, falando sobre a importância tanto dos templos religiosos, desses lugares integrativos. E agora nós vamos ouvir um pouquinho do que o Joaquim tem para falar conosco. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos. Boa noite, Anne Cleiane. Boa noite, Ana Carla. Boa noite aos participantes. Bom, meu nome é Joaquim Humberto, sou formado em História na turma de 2009 da Uniron, e desde então sempre fui muito curioso na questão do quesito fé, né? Sobre o que é fé, como se pode sentir a fé, o que tem a fé, né? E já tem o jargão, a fé move-se montanha, mas de que forma ela move tal montanha, né? E eu, perante na faculdade de arquitetura, comparei um paradigma muito grande sobre a questão, o que é a arquitetura? A arquitetura é integração social, é a harmonização entre o concreto com a natureza e o seu social, e o seu participe, a população, seres humanos, animais, tudo ao seu redor. Então, a arquitetura ela vem trazer a harmonização entre o meio ambiente e as tecnologias construtivas integradora da sociedade, né? E uma das coisas que eu me indaguei nesse tempo todo sobre a questão de templos, né? Os nossos olhos se encantam aos templos góticos, católicos, conquistas, estruturas monumentais, as novas igrejas neopentecostais, com arquiteturas contemporâneas, pós-modernas, é tudo muito chamativo. A questão da arquitetura africana, que eu uso pau a pique, que eu uso pilão de taiba, né, que é o barro, eu uso o que eu tenho ao meu meio, né? E eu fiz esse anacronismo perante a nossa cidade. Né? A nossa cidade, o primórdio religioso de Porto Velho é a base da africanidade, é a base do tambor de mina, não foi nem candomblé, e nem Joaquim, só um instante. Ana, você tem como desligar seu microfone? Sim. Ok, obrigado. Obrigado. Você pode continuar? Porque o tambor de mina, ele trouxe esse resgate para a nossa cultura, sobre a questão da pagelança, sobre os seres encantados, né? O que acontece? Porto Velho, nós já sabemos, 1907, a adesão da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, Tratado de Petrópolis, Acordo Brasil e Bolívia, né? Em 1907 veio uma equipe norte-americana, juntamente com trabalhadores, todo que a gente já aprendeu desde o ensino fundamental até então. Mas só que um fato curioso, a primeira instituição religiosa foi a casa da Mãe Esperança Rita da Silva, né?
E outro fato curioso, a medicina era somente para os engenheiros, eram somente para os norte-americanos. Os caboclos da terra, os nordestinos, o pessoal do sudeste, sul também, que vieram bastante, outros povos, não tinham condições ao hospital, à saúde, né? Então, por isso que havia-se muita morte naquele tempo. Eu não tinha cuidados médicos. E a Mãe Esperança, vendo tal situação, ela abriu-se a casa dela com práticas de pagelança. O que é a pagelança? É o cuidar com as ervas, trazer a medicina através das ervas. Então, ela ficou muito famosa por causa disso, né? As entidades, os encantados, o movimento da fé, ao crer dela. Fazendo um paralelo com a fala da Ana, sobre a questão do espiritismo. Espiritismo igual kardecismo. Espiritualistas igual religiões que cultuam manifestações espirituais, né? Manifestações espirituais eu englobo com incorporações. Então, Umbanda também ela pode ser denominada como espiritualista, né? E voltando a essa temática, e eu percebi, notei que as nossas estruturas, como nossa cidade ela é muito nova, nós temos menos de 80 anos de capital, né? A Casa da Mãe Esperança fez 100 anos agora. Ela pode sim ser tombada como patrimônio social, e temos a questão das brigas políticas, né? Dos preconceitos, tá entendendo? E hoje, na nossa capital, nós não temos um templo de religiões espiritualistas, independente, candomblé, umbanda, minanagô, quimbanda, ou qualquer outra coisa no segmento espiritualista, nós não temos um templo que dá a curiosidade do mirar, a curiosidade do olhar, muito pela questão da marginalização, porque a Umbanda, o meu foco hoje ele é Umbanda, né? Então, tem um pouquinho, um caidinho só de propriedade para falar, né? A Umbanda ela é marginalizada, ela é uma religião para pobres, né? É uma religião que vive às margens. Você não conhece, não se tem esse relato de casas umbandistas no centro da cidade. Você não se tem relatos, ou se tem relatos, que são mínimos, Umbanda, casas de Umbanda em bairros nobres. Tá entendendo? Ainda no conceito social da nossa cidade, a Umbanda ela está à margem da nossa sociedade, né? Mas quem necessita de uma cura que a medicina ainda não conseguiu trazer a cura para esse indivíduo, ele recorre aonde? Recorre a religiões espiritualistas. Quando a pessoa ela é afetada por doenças, me perdoe, doenças psicológicas como depressão, ansiedade, e que não tem o conhecimento a respeito de profissionais em terapia, em profissionais psicológicos, eles recorrem a religiões espiritualistas, eles recolhem ao conselho de um caboclo. Um fato super interessante sobre a pesquisa sobre o que é Umbanda, a Umbanda ela é uma trindade, ela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Preto Velho, o Espírito Santo, o Herê, o Filho, o Caboclo, são as três forças que interligam a Jesus Cristo. São as três manifestações energéticas que nós temos em todos os conceitos espirituais, em todos os conceitos religiosos. O Preto Velho trazendo a sabedoria, trazendo o ensinamento, trazendo o conhecimento. O índio, o caboclo, o nacional, o nosso sangue, a nossa ancestralidade, trazendo a firmeza no caminhar, sabendo caminhar duro, firme, mas gentilmente, sem que massacre ou judie
de alguma erva dentro da mata, né? Sabendo mirar, sabendo olhar, sabendo se calar na hora que é para se calar e falar na hora que é para se falar. O erê, que é a criança, trazendo a inocência, a pureza, a bondade, tudo que é de bom, né? O sorriso. Esse é o principal conceito da Umbanda, a ligação entre a sabedoria, a firmeza e a inocência. E que se é muito ao nosso pleno século XXI, ao nosso pleno século XXI, há se perdendo em outras estruturas religiosas. Podemos até complementar a frase como instituições religiosas, não como estruturas religiosas, porque quando eu denomino uma instituição, ela visa o capital, ela visa a situação econômica, né? Agora, estruturas religiosas, ela vai cuidar diretamente do social, ela vai cuidar da alma, do humana, da essência, da vida, do bem-estar, da sociabilização. E o foco do terreiro de Umbanda, o meu projeto em arquitetura, que, se Deus quiser e abençoar, irei apresentar agora no final do ano, em novembro, seria a questão técnica, a constituição sobre os templos religiosos, né? Como se conceitua um terreiro voltado para energias de caboclo, um terreiro voltado, um templo voltado para 7 linhas de emanações energéticas dentro da Umbanda, como se faz, como se projeta um terreiro voltado para energias de Exu, o que são os Exus, que são tão temidos na boca de quem não tem conhecimento, quem ainda não tem cultura social / religiosa para falar de tal, o que são as pombogiras, quais são essas manifestações, quais são os caracteres, né? Então, eu venho trazendo essa integridade e correlação entre a religião, o espiritual e o concreto, a alvenaria, aos tijolos, e o conceito básico sobre a arquitetura, sobre o mirar, e principalmente as áreas contemplativas, bosques, os conceitos de orixás, conceitos natural, e entre outras dinâmicas que está sendo elaborada nesse projeto. Maravilhoso mesmo o projeto. E novembro, esperamos poder aglomerar para a gente estar lá vendo, né? Poder estar presente vendo essa apresentação. E você quer cumprimentar a fala do Joaquim? Não, acho que ele falou lindamente, né? Às vezes é aquilo que eu sempre falo, as pessoas têm um negócio de, mas eu já tenho tantos anos, né? Eu que tenho que ensinar, não. Assim como a gente ensina, mas a gente também aprende, né? E é com os novos, é com quem está tendo contato com a nossa religião mais novo, que vem com essa sede. Então, isso é que é bom, isso é gostoso, é a troca de conhecimento, né? A forma de falar bonito, né? Eu já disse que um dia eu aprendo. Né? Porque eu vivo mais assim, é o meu jeito, é a realidade. Eu falar da religião da minha Umbanda me emociona muito e mexe muito comigo, ainda até demais. E é interessante, quem está em casa vê sentir isso, ver essa emoção, sentir essa emoção, entender o quanto que o amor transborda. Tem, demais. Provações que foram vividas e histórias, e é o que me mantém em pé, é a minha força, né? É o meu amor, é o orgulho de ser o que eu sou dentro da Umbanda, né? Se eu sou assim, eu aprendi com meu pai, né? E eu sei que aonde ele estiver, ele está feliz com isso. Ele está com certeza, com muito orgulho de você. E aí, falando de Umbanda, nós falamos, como foi dito pelos nossos convidados, Joaquim e Ana, a Umbanda ela nasce no Brasil, é uma religião
que, como sempre é dito, genuinamente brasileira e com raízes no Brasil. A Umbanda, ela é resultado de sincretismo de algumas religiões. E ela nasce no Rio de Janeiro, no ano de 1908. Dentro dos templos espiritualistas, espíritas kardecistas, não são vistos de bom grado alguns tipos de Os entidade. conceitos. Oi? Perdão, os conceitos. Sim. Alguns conceitos e algumas entidades. Uhum. Algumas entidades não são vistas de bons olhos, e também dentro da religião de existência africana, que tem como seu foco os orixás, que é o candomblé, algumas entidades também não são tão recebidas e bem-vindas. Estando no Brasil, falando de um local onde, após a sua invasão pelos europeus e o genocídio da sua população nativa, porque onde nós estamos teve indígenas, a língua que nós falamos não é a língua de realmente nativa do Brasil. E então, após essa invasão, a invasão dos europeus e o genocídio da sua população nativa, algumas religiões foram implantadas aqui, começando com os jesuítas, que trouxe a educação, que foi através dessa educação que a língua portuguesa começou a ser inserida no Brasil. E aí eles também trouxeram pessoas de vários locais da África, entre um deles a Nigéria, que é onde minha mãe Ansã é representada, está lá. Então, várias pessoas foram tragas e foi feito uma certa mistura religiosa. As pessoas que vieram da África, eles já tinham uma adoração pelos seus orixás. Os orixás, eles são representações de seres da natureza. São manifestações do que vocês chamariam de deuses, que nós chamamos de orixás. E esses orixás, cada um é responsável não só por elementos da natureza, mas com algum trabalho espiritual. E nosso país, após esse genocídio indígena, e também após a vária miscigenação que houve, tanto entre os negros, entre os indígenas, entre brancos e pessoas de vários locais, até mesmo árabes, começou entidades como as chamadas de caboclo a ter trabalhos a fazer dentro de casas, tanto candomblecistas quanto casas espíritas. Só que esses espíritos eles não eram aceitos dentro dessas casas, no geral, falando em termos gerais. E aí, dia 15 de novembro de 1908, mais ou menos, o senhor Zélio Fernandinho de Moraes, ele recebeu o caboclo chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas. Esse caboclo, ele falou que a partir daquele dia ele ia fazer um trabalho e que ele estaria... e aí, o Joaquim e a Ana sabem falar melhor disso do que eu, com certeza, mas contextualizando, ele convidou essas pessoas que estavam lá, porque a partir daquele dia ele abriria um local onde todos os tipos de entidades, seres de luz que quisessem trabalhar, seria bem-vindo. Não teria seres de luz que seriam vistos marginalizados. Essa religião ela seria baseada em caridade, em solidariedade e em amor. Não seria uma religião para cobrar dinheiro, muito menos uma religião para as pessoas desfilar das melhores roupas de Cristo. Seria uma religião para ajudar o outro, seria uma religião para acolher o outro, seria uma religião para amar o outro. E através dessa religião, seria cuidar, as pessoas teriam acesso a coisas que na época não tinham, e que até hoje nós procuramos isso nos terreiros, que é acesso a banhos de ervas, a tratamentos com ervas, ao que nós herdamos também, que ao próprio benzimento, que as próprias entidades fazem isso. E ali nasce a Umbanda. Nasceu a Umbanda, uma religião onde hoje é recebido entidades que representam, que são representações de boiadeiros, são representações de caboclos da mata, são representações de cangaceiros, tem representações de ciganos, tem a linha da esquerda, que é o que é conhecido, infelizmente, também pelo preconceito religioso, que até surgiu também na época da ditadura militar, foi muito associado na TV, Exus e Pombagiras a demônios,
embora sejam seres que trabalham, são seres que acolhem, são seres que trazem o socorro. Então, hoje, o Filhas Boas está aqui falando de Umbanda. E aí a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, o que é ser uma religião genuinamente brasileira. Isso é até interessante, Anne, você tocar nesse assunto, a visão que tem, né, dos Exu, das Pombagira, são demônio, aí vem as imagens, né, com chifre, com rabo, a gente chega a ser até cômico, pelo fato que são energias que, se você for a fundo, né, a parte histórica, os Exu foram homens finos, né, de décadas antigas, né, as Pombogiras foram mulheres também que nem todas foram prostitutas, nem todas foram donas de cabaré, muitas eram moças de família, foram violentadas, sofreram algum tipo de violência, e aonde acabou acordando algo, né, e aí as pessoas que não têm conhecimento acabam pegando essa situação da Umbanda e transformando em algo macabro, né? E não é só deles, não é só o povo da esquerda, né? É até mesmo os próprios caboclos, né? Como você mesmo falou, a Umbanda ela é caridade, ela é amor, né? Ela é nossa, a gente costuma sempre brincar assim que um zelador, uma zeladora do sagrado, a gente é mãe, a gente é amiga, a gente é psicóloga, é psiquiatra, é curandeira, a gente carrega vários nomes numa só pessoa, porque realmente a nossa casa, toda casa de Umbanda, ela é acolhimento, né? A gente recebe diariamente pessoas vindo em busca de uma cura espiritual, de uma cura material. Não somos deuses para curar ninguém, mas é a nossa fé que ajuda, né? Através das nossas ervas, né? Todo conhecedor da Umbanda, até quem está iniciando, mas o primeiro ensinamento que já aprende quando entra no terreiro é aquinar um banho de erva, né? Para poder se descarregar. É o primeiro ensinamento que se tem quando você adentra a um terreiro de Umbanda. O primeiro ensinamento que qualquer filho recebe, não, você vai aprender a aquinar um banho aqui, olha, essa erva tal, essa aqui serve para isso, né? Porque é assim que a gente começa a trabalhar em ajudar o próximo, né? E graças a Deus isso ainda está sendo mantido vivo, né? Tem muita mãezinha aí que benze, ainda são benzedeiras, né? Que estão ali velhinha, mas chegam menino na porta o tempo todo, né? Gente chegando com o osso quebrado e elas estão lá distorcendo, estão arrumando, estão consertando. Então, assim, é isso que a gente tenta sempre conservar, né? E, querendo ou não, a gente luta para que continue vivo, porque está se perdendo. Infelizmente está se perdendo, né? Porque hoje a grande maioria não quer mais perder tempo aprendendo sobre erva, né? Para que serve uma erva? Uma erva para tirar um negativo, um mal-estar, uma erva para me dar tranquilidade. Quer dizer, hoje tem muita gente que não está tendo mais esse interesse de ter esse aprendizado, então acaba que o conhecimento vai se perdendo. Porque para a gente adquirir esse conhecimento é com os mais velhos estão indo embora e estão levando com ele, porque não tem para quem passar, né? E é uma coisa que eu sempre falo para meus filhos aqui em casa, que eu não sou eterna, mas tudo que eu aprendi, quem tiver interesse de aprender, porque eu não quero que morra, né? O conhecimento de meu pai, eu não quero que fique só comigo, pelo contrário, a gente tem que espalhar a semente, né? Tem que espalhar e soltar, porque eu falei, a Umbanda, cada vez que um paizinho, uma mãezinha vai embora e ninguém assume, o que ocorre? Aquele conhecimento morre e a Umbanda se enfraquece, né?
cada vez se enfraquece e se perde, vai se perdendo, né? E é isso que a gente procura resistir sempre, né? E eu sempre falo aqui em casa, eu sempre peço, não, independente do que for, vocês estão indo embora, então é junto com ele, porque vocês têm que procurar aprender. E eu falo para os novos também, hoje em dia, que estão adentrando na religião da Umbanda, né? Para quem está na Umbanda, que é lindo, é lindo. Pode não ter glamour, pode não ter roupa brilhosa, pode não ter aquele luxo todo que uma casa de candomblé tem, mas é uma casa de Umbanda. A Umbanda, ela bem tocada, ela é muito linda. O encantamento, a energia que você sente quando você pisa no terreiro de Umbanda, quando você vê, você toma aquele banho, que você sente a energia do que foi ali, quem quinou aquele banho, pedindo a energia, pedindo a força da natureza, né? Pedindo a força dos encantos para poder ajudar aquela pessoa. Isso é gratificante. Uma pessoa chegar na tua casa doente, você poder proporcionar para ela um acalento, né? Nem que seja um colo, é o que eu falo, a gente é psicólogo, é tudo aqui, né? Então, assim, e é isso que a Umbanda proporciona, né? Não só para quem está dentro, para quem está à frente de uma casa, mas até para quem está aprendendo. E é uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi com meu pai. A gente nasceu para aprender e vai morrer aprendendo. Então, eu sempre serei uma eterna aprendiz. Maravilhoso. Joaquim? Então, sobre a questão do remonte, o que é Umbanda, né? A Umbanda, ela vem muito antes de Zélio de Moraes. Ela vem muito antes da questão da concepção das regras de encargos espiritistas, né? Espíritas, na realidade, né? Há um conto que o caboclo das 7 encruzilhadas, o que são as 7 encruzilhadas? É aquilo que causa o espanto, né? Quando nós falamos encruzilhadas, nós já lembramos logo o negativo, mas em encruzilhadas são 7 caminhos da vida, são 7 etapas que todos nós temos que passar: a fé, humildade, caridade, bondade, benevolência, amor ao próximo e principalmente acreditar em Deus. São 7 caminhos, são as 7 vezes que as ruas passam por nossa vida tentando nos ensinar algo, né? Remonta-se à questão do padre Malagrita, antigo jesuíta. Ele conheceu a pagelança dos índios brasileiros e ele viu que a erva tem o poder da cura, não é só a oração, né? Como a idade ainda era muito rudimentar, não tinha tecnologia, eu não tinha todo um composto químico que com um comprimido resolvia uma gripe, resolvia uma malária e assim por diante. Então, o que a igreja fazia? Rezava, dava comprimidos de placebo com farinha de trigo e rezas embrulhadas. E acreditava que essas rezas, em pequenos papéis, iria curar. Mas muitas das vezes, não, né? E o padre Malagrita viu que eu pegando o sumo de uma erva com outro sumo, eu tenho princípios ativos que eu posso curar, que eu trago a cura, né, a partir da natureza. E como é que uma civilização europeia tão moderna, tão tecnológica, tão sábia, fazendo um anacronismo com indígenas seminus, com vestimentas rudimentares, roupas, casas rudimentares, tudo muito rudimentar. Eram saudáveis, né? Então, o padre foi considerado como bruxo, alquimista. Foi condenado à lei da Inquisição a ser queimado vivo. Mas só que ele ainda não tinha concluído o seu karma na Terra, né? Então, ele tinha que retornar de qualquer outra forma possível para concluir, para ele passar o conhecimento da pagelança, para ele ensinar a população o poder das ervas, tá entendendo? E ele veio no Rio de Janeiro,
no médium Zélio de Moraes, mas não como padre Malagrita, mas sim como caboclo das 7 encruzilhadas, trazendo o espanto, porque até então o índio ainda ele era, é, muito marginalizado, ele é mal visto ainda até hoje perante a sociedade. Então ele veio na forma de um índio trazer, ei, todos somos iguais, todos merecemos o mesmo respeito. Tá entendendo? Então ele encarnou o papel da pagelança do índio, dos nativos, e trouxe toda uma cadeia de seres espirituais que estavam aptos, e estão até hoje aptos, a trabalhar na questão da fé, da caridade, da cura pelas ervas, principalmente a cura pelas ervas, o integrar o homem à natureza, tirar a robotização humana, né? E hoje eu vejo a questão da Umbanda uma coisa muito linda e, ao mesmo tempo, muito problemática. A sua oralidade. Nós podemos ter 200 terreiros dentro de uma cidade, mas os 200 terreiros eles vão ter o mesmo conceito, mas 200 abordagens diferenciadas. A Umbanda é oral. Ela nasceu na oralidade. Então, cada casa, cada dirigente, ele vai ter um conceito diferenciado, ele vai ter um ensinamento diferenciado. E isso, ao mesmo tempo que é muito bonito, porque cada um aprende uma coisa diferente, mas, infelizmente, nós estamos tratando com seres humanos, seres egoístas, que tem como pecado original o egoísmo, que tem como pecado original a ganância. Aí o que acontece? O meu conhecimento é superior que o da Anne. O meu conhecimento ele é superior que o da Carla, da Ana Carla. Mas só que em momento algum eu abro a questão do meu acolhimento. Anne, me ensine. Carla, me ensine. E eu posso também ensinar. Eu posso também contribuir. Não, mas eu sou o mais velho, esse meu conhecimento vem de 300 anos atrás. Tá, tudo bom, o meu de agora. Mas o meu de agora também, ele serve para fechar a pecinha do quebra-cabeça que está faltando. Ele serve também para unir, fazer a integração, fazer o conjunto, quebrar, principalmente hoje em dia, em pleno século XXI, a era das informações. Quebrar mistificação, quebrar preconceitos estruturais, trazer à luz a que até então é o velho, mas para muitos ainda é o novo. Mas que eu beber água. E a Umbanda, ela tem essa dinâmica muito grande, porque a cada sessão, culto, toque, como queiram falar em vossos conhecimentos, é um aprendizado único, é um aprendizado novo. Ainda mais pela questão da oralidade. Então, um conhecimento, ele é igual uma fonte de água. Ele sempre está gerando, ele sempre está trazendo, ele sempre está renovando as temáticas. E é isso. Eu rindo do Douglas aí, Joaquim. E isso é muito lindo. Esse, não só o renovar, mas o resgate. Essa junção, a oralidade, realmente, essa junção de toda essa questão. Eu vou ler aqui um comentário e quem tiver perguntas ou quiser mandar considerações para os nossos convidados, tá? Nós já estamos encerrando a live. Vou ler um comentário, vai cobrir um pouquinho o rosto de vocês, mas só enquanto eu estou lendo, tá bom? O Fábio Marques, ele diz: vivendo e aprendendo, assunto interessante. Quando se deprecia a religiosidade, é o racismo que entra em cena. Os segmentos afro-ameríndios, termo dito em uma América, realmente é marginalizada, mesmo que a herança do índio, negros e demais etnias é muito forte, mas infelizmente é invisibilizada. E realmente, tanto que o tema da nossa live é a questão da história invisibilizada na nossa capital, porque se a gente começa a ver,
nossa capital, existe um terreiro dentro da nossa capital, que existiu até mesmo antes da capital existir. Mãe Esperança, ela resgatou mulheres que veio escravizadas para cá, que seriam para serem exploradas sexualmente, transformou essas mulheres em lavadeiras. Então, a história de Porto Velho, Rondônia, ela cresce junto com a história da espiritualidade, junto com a história da pagelância, do espiritualista universal e da Umbanda. O Neilton traz que uma aula de conhecimento e pregação da união. E realmente, se vocês analisarem depois, quando acabar a live, nossos convidados Joaquim e Ana, eu só falei aqui alguns comentários, mas os comentários sempre abordando isso, abordando o amor, o acolhimento e o conhecimento, porque são oportunidades únicas, essa que vocês estão dando para nós, de podermos parar e ouvir um pouquinho e aprender com vocês. Aprendi coisas hoje, nessa 1 hora, que a internet não traria, exatamente como o Joaquim falou, pela importância da oralidade. Aprendi coisas e pude resgatar também um pouquinho da memória, e a Ana, e um pouquinho do que vivemos e a importância que é usar esse carinho, essa caridade, essa solidariedade para ser rede de apoio. E em nome da Associação Filhas do Bolso Nunca Mais, eu agradeço muito vocês terem tirado 1 hora da vida de vocês, eu trago aqui. Essa live será eternizada no YouTube, porque nosso canal do YouTube do Filhas do Bolso Nunca Mais, nós estaremos colocando lá. Eu também quero mostrar o momento dos patrocinadores, né? Então, eu quero mostrar para vocês que a Nega.com, para vocês que gostaram da questão da história afro, para vocês que gostam de acessórios afros, vocês que acham interessante a maneira como eu, como o Yassi veste, como o Joaquim também, o Fábio, o Djalma também, resgatar nossas origens afros. E nós temos agora uma loja em Porto Velho, que é a Nega.com, que esse daqui é um dos brincos que chegou hoje. Tem brincos tem brincos da Angola, tem brincos geral, variado, e sempre valorizando e resgatando nossas raízes e exaltando a beleza da mulher afro. Então, quando vocês tiverem tempinho, entrem lá na página da Nega.com e aproveita para, além de estar linda resgatando a nossa história. Aí eu vou deixar no final da live o link da lojinha para vocês, tá bom? Gente, chegou cada coisa, eu fico olhando para eu conseguir outro emprego para me ter tudo aqui. Eu vou acessar mesmo, eu tenho que renovar meu estoque. Arrasou. Estou precisando renovar meu estoque, meus brincos. Gente, eu só tenho a agradecer, né, ao coletivo, a Anne em especial, não só pela parceria, mas a amizade é uma amizade conquistada eternamente. Né? Espero que tenham gostado, né? A todos que curtiram a live, um beijão, né? Que minha e a minha Iemanjá proteja cada um de vocês, né? Nesse período de pandemia, que possa confortar aqueles que sofreram perdas, e que os orixá abençoe, ilumine cada um, que cubra, que o Baluaê cubra todos nós e livre, né, dessa pandemia que já chega, que comece a fazer a limpeza em nosso mundo. Porque já foram muitas lágrimas, então que venham lágrimas agora só de felicidade. Né? Que a encantaria traga paz e prosperidade para cada um. Parabéns a todos, né? Joaquim, a Anne, e a todos que conseguiram acompanhar, que, na verdade, o nosso trabalho, ele não tem sucesso se não tiver todos vocês aí do outro lado. Então, eu agradeço de coração, espero contar sempre com o apoio de cada um, para a gente conseguir vencer o preconceito. Beijão. Juntos somos mais Axé fortes. A todos. Axé. Joaquim. Agradeço pelo convite, fico extremamente honrado. Agradeço principalmente a Carla, Ana Carla, por toda a sua compreensão, por todo o seu conhecimento, por todas as lutas
que ela vem desempenhando tanto pelo coletivo de matrizes africanas, tanto também pelo coletivo feminino, a Anne pela guerra que ela tem constantemente em tirar as nuvens negras e trazendo conhecimento a toda a população porto-velense. Eu sou muito grato pela Umbanda, pelos caboclos, pelos guias, por todo o ensinamento que eu venho aprendendo, a meu pai Oxóssi, que venha trazendo fartura, que venha trazendo bênçãos, que o senhor Obaluê, que venha tirando toda essa energia de doença da nossa terra, para que todos voltamos às nossas normalidades, e aqueles que ainda não têm o conhecimento, ainda têm a vista do preconceito sobre um toque de Umbanda, que quando voltar à terra toda ao normal, vão conhecer, vão admirar, vão ver o quão encantador é esta religião. E axé a todos, como se diz, axé é bênção, axé é alegria, que todos nós podemos viver na bênção, viver na alegria e viver na luz. Gente, gratidão mesmo, gratidão a todas e a todos que esteve conosco essa noite, essa quinta-feira, a vocês por terem aceito o convite. Nossas portas e nossas páginas estão sempre abertas para vocês, que vocês voltem mais, que vocês viram aí que quem esteve conosco gostou e querem mais, tá? Então o convite já está aberto para outras oportunidades. Axé a todos de casa, bênção. Posso fazer um adendo? Aqui. Pode, deve. Me perdoa por ter te interrompido. Aos pais de santo, mães de santo, dirigentes, zeladores, aqueles que há necessidade em vossos templos, em vossos terreiros, de reforma, conselhos sobre questão de engenharia ou qualquer outra coisa parecida, como a legislação acha uma constante mudança, pode entrar em contato conosco, nós podemos fazer uma assessoria completa dentro do templo dos senhores e das senhoras. Muito bom, que eu vou precisar logo, logo. Tchau, tchau, gente. Tenha uma boa noite. Tchau, obrigada. beijo, boa Casa, noite. cheio no coração de todo mundo, indo dormir com quentinho no coração. Essa live foi realmente luz. Gratidão.